Novamente, bom dia. Uau! É sempre uma alegria para nós. Eu sempre repito isso aqui. Receber novos membros no corpo de Cristo. Porque muitas das vezes, as pessoas que estão chegando, com certeza vêm no seu coração, para entender em Deus o porquê Ele está direcionando para uma casa, para um corpo, para um lugar. Mas o que é interessante para nós que estamos aqui é entender, na verdade, o que nós temos para derramar, mas o que nós temos para receber de Deus dessas pessoas que estão chegando. Um coração disposto a obedecer e humilde, sempre entende que Deus traz alguém para completar aquilo que nós não temos. Temos uma direção de Deus para caminhar, para levar o reino, mas certas habilidades são completadas no corpo de Cristo. Por isso, sempre me alegro quando chegam novas pessoas, porque, sem botar nenhum peso, mas expectativa em Deus, a gente sempre diz: Senhor, obrigado, porque aquilo que nós estamos orando está dentro de cada um deles. Dentro de cada um deles. E é um motivo para nos alegrar, é um motivo para ser grato, é um motivo, é um combustível para nós continuarmos avançando. Por isso, dá uma grande salva de palmas ao Senhor, por aquilo que Ele está fazendo. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém? Às vezes o teu irmão ainda não sabe, mas nós entramos no mês da... Eu gostaria de ouvir mais forte. No mês da... Uau! Para quem é novo na igreja, a gente sempre fala isso no início do mês, que Deus trabalha nas suas tribos, né? Como nas tribos de Israel, Deus trabalha na sua igreja da forma que Ele quiser, amém? Só que na Secrim, de tempos para cá, Ele tem trabalhado no final de cada ano temas para os próximos meses. Deus é alfa, Ele é ômega, Ele é princípio e Ele é fim. Ele já sabe de todas as coisas, Ele só deixa o livre-arbítrio decidir, para nós decidirmos se vamos viver aquilo que Ele determinou para a nossa vida ou não. Mas em cima disso, o pastor Adilson, a pastora Marisa, nossa liderança, sobe aos montes, ora a Deus para ouvir os temas daquilo ao qual nós precisamos trabalhar durante o ano. Eu costumo dizer que as matérias. Carolina está fazendo faculdade, né? E ela fala: eu baixei as matérias desse semestre. Isso sempre fico impactado. Sabe quando você chegava na escola, uns recebiam os livros de cada um, ciência, geografia, matemática, português, e assim vai. Ela está na faculdade, eu sempre acho interessante que ela fala: eu baixei as matérias desse semestre. E o que é isso? Geralmente é o que nesse semestre Deus vai ensiná-la nesse período. Ah, não, você não compreendeu. Você não compreendeu. Preste atenção. É que a gente tem, o brasileiro às vezes, alguns, outros não. Tenho certeza que vocês não, só eu. Alguns, às vezes, teve muita luta na escola. Por quê? Porque a gente olhamos para a escola como uma prova. Sabe, semestre de prova? Essa semana de prova. Aí a gente fala: nossa, que semana horrorosa. Mas se você parar para pensar, todo aquele período que você estudou, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, chegou o momento agora de você ser promovido.
Porque se você se preparou nesse período, no momento da prova você vai ser aprovado. O que é recuperação? É recuperar aquilo que você não aprendeu. Vocês estão entendendo aí? Vocês vão chegar lá. Então, quando eu falei da Carolina, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque quando eu falo que a pessoa vai lá e descobre o que ela vai receber naquele semestre, muita gente vai fazer faculdade hoje, ela vai ver as matérias, as disciplinas que aquela faculdade dá, e ela escolhe ou não fazer a faculdade naquele lugar, por causa das disciplinas. Agora, e na nossa vida cristã? Será que nós somos assim? Então Deus, lá em dezembro, começou a trabalhar nas nossas vidas. E Ele sabia que no mês de julho, nós precisávamos ser discipulados. Diga para o seu irmão, você foi discipulado? Diga para ele, irmão, você foi discipulado? Porque o mês de julho inteiro nós falamos sobre o discipulado. Antes de ir, nós precisamos ser. E para ser, nós precisamos ser discipulados por Deus, amém? Agora, nesse mês, nós estamos no mês da gratidão. E eu quero parar um pouco para trabalhar 3 pontos dentro disso, amém? Agosto será o mês do nosso realinhamento espiritual aos céus. Estaremos realinhando a nossa frequência, porque estamos no mês da gratidão, e a gratidão é a chave que abre as portas da vontade de Deus. Se eu fizesse uma pesquisa aqui hoje e perguntasse, quantos de vocês querem viver a vontade de Deus? Eu vou tentar perguntar, porque uns estão dormindo, sabe, que aquela pessoa vai... Quantos de vocês querem viver a vontade de Deus? Uns não querem, eu entendi, está tudo bem. Mas olha o que é interessante. Nós buscamos a vontade de Deus para nossas carreiras, para os nossos relacionamentos, para o nosso futuro. Olhamos às vezes para frente, mas não olhamos para agora. Nós preocupamos na chegada, mas às vezes não nos preocupamos com o processo. Deus está nos chamando a atenção para focarmos não naquilo que nós sentimos hoje, mas aquilo que Ele tem a respeito e fala a respeito de nós. Porque existem alguns versículos que são chaves. Eles nos dizem como chegar lá, mas algumas pessoas têm dúvida. Dizem que não escutam a Deus, que não sabem o que devem se posicionar no meio da crise. Mas o que fazemos quando a Bíblia revela a vontade de Deus de forma direta, de forma clara, de forma a se expressar de forma tão linda, só que às vezes a gente não compreende. Deus está nos chamando a prestar atenção no hoje, no agora, amém? E essa em 1 Tessalonicenses 5,18, abre aí que é o versículo do mês, vai dizer assim: deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu vou repetir: deem graças em todas as, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, amém? Agora entenda, em 1 Tessalonicenses 18, como lemos, o apóstolo Paulo escreve: em tudo dai graça, porque essa é a vontade. Parece simples aqui colocarmos isso no mundo real. É fácil dar graça quando a promoção chega, quando a saúde está bem, quando as contas estão pagas. Mas e quando o diagnóstico é ruim? E quando a oração parece não ser respondida? E quando o coração dói? Como fazer isso? Hoje nós vamos aprender que a gratidão bíblica não é um sentimento que depende das circunstâncias, mas é uma postura do coração que depende de quem Deus é. Paulo não escreve essa palavra em um palácio, e pelo contrário, a igreja de Tessalonicenses não recebeu isso em tempo de paz. Ele aprendeu a dar graça no meio do fogo, no meio do caos.
E nessa manhã o Senhor quer nos ensinar a ligar as 3 engrenagens de uma vida, se assim eu posso dizer, vitoriosa. A primeira, a alegria constante. A segunda, a oração incessante. E a terceira, a gratidão inabalável. Para entender como vivemos a vontade de Deus de forma prática, precisamos olhar para a 1 Tessalonicenses não somente como um versículo 18, mas em 3 versículos, 16, 17 e 18. São 3 atitudes que transformam a maneira como a encaramos. Não olhamos esses 3 de forma isolada, mas de forma conjunta. No versículo 5, 16 vai dizer: alegre-se sempre. Diga comigo, alegre-se sempre. No 17 vai dizer: orem constantemente. E no terceiro, no 18, deem graças em todas as circunstâncias. Vamos analisar cada uma delas. O versículo 16: alegre-se sempre. Alegria é uma decisão de olhar não para o agora, mas para a eternidade. Alegria não é a decisão de olhar para um Deus de hoje, mas para um Deus eterno. Alegria não é olhar para uma promessa de momento, mas uma promessa que nunca termina. Quando nós olhamos para o agora, podemos nos frustrar, mas precisamos entender que nós servimos um Deus eterno. No grego, o termo usado é um imperativo contínuo. Não é uma sugestão para quando as coisas vão bem, é um mandamento para todo o tempo. A alegria bíblica é a palavra chara. Não é à toa que o JB usou como a editora dele. Chara. É muito diferente da felicidade superficial. A felicidade depende dos acontecimentos, mas a alegria depende do nosso relacionamento com Cristo. Às vezes nós condicionamos a nossa alegria ao que temos, as pessoas ao nosso redor ou as circunstâncias confortáveis. Se algo dá errado, a alegria acaba. É interessante se você olhar para Abacuque 3,17, não precisa abrir, só como referência. Abacuque viveu um período de iminência invasão, destruição e escassez total. Era um período de decadência moral de Judá e ameaça de ataque à Babilônica, que depois acontece. No capítulo 3, ele descreve o pior cenário econômico e social possível para aquela época. Ele diz: cara, a figueira não floresce, não há fruto no vide, o trabalho da oliveira mentiu, os currais estão vazios. Ainda assim o profeta toma uma decisão intencional no versículo 18. Ele diz: apesar de todas essas circunstâncias, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Uau! Abacuque preste atenção, que isso é importante para o crente. Abacuque não se alegrou na falta de mantimento, não, mas se alegrou no Deus da sua salvação. A alegria de Abacuque não estava no curral cheio, na despensa lotada, mas num Deus que não muda por causa disso. Esse mesmo princípio que Paulo nos chama a viver, uma alegria que permanece mesmo quando a figueira da nossa vida não floresça. Independente das circunstâncias, independente da condição, independente daquilo que nós estamos vivendo. Às vezes olhamos as nossas circunstâncias à volta e determinamos se vamos sorrir ou não. Semana passada eu estava vendo um filme, muito ruim por sinal, mas sempre eu tiro alguma coisa desse filme. Estava vendo um filme com a Lenita, que um homem morava numa ilha, no meio do nada, e nessa ilha tinha um farol. E é interessante que nessa ilha, era a ilha pequena, com um farol para sinalizar para que ninguém batesse naquele lugar, claro, para isso que serve o farol. Só que, de repente, veio uma tempestade. As ondas eram enormes, batiam naquela ilha e naquele farol. O tempo mudou, o clima estava ruim. As ondas
batiam ali. Mas entenda, o farol não estava alicerçado na areia. O farol iluminava e se mantinha de pé, independente do clima ao qual pairava sobre ele. Sabe por que ele se mantinha de pé? Porque o alicerce não estava na areia, mas na rocha. E a nossa rocha é Cristo. Então o farol não pode impedir o tempo de mudar, mas ele pode continuar iluminando, independente do clima ao seu redor. Oh, Jesus! Entenda algo. A alegria do mundo depende do que acontece no seu dia externo. A alegria do cristão depende do que já aconteceu na cruz. Vocês estão entendendo isso? Eu preguei algumas semanas passadas sobre Ziklag, a destruição pelos amalequitas. Quando Davi chega naquela cidade, e isso tem mexido muito comigo nas circunstâncias da minha vida. Se você não conhece essa passagem, é quando Davi volta para uma cidade que ele estava morando, e que a cidade foi assolada, sua família foi levada, todos os seus pertences, ele perdeu tudo, a casa estava incendiada, a cidade estava incendiada. Os seus companheiros pensam em apedrejá-lo, matá-lo, porque ele que tinha sido a referência para viver naquele lugar. Só que a palavra de Deus vai dizer o seguinte: e Davi se reanimou no Senhor. Preste atenção, se você está no seu pior momento, se você está com a tua vida financeira destruída, tua saúde com problema, tua casa perdida, tudo ruim, como é que você vai se reanimar em alguém? Se Davi se reanimou no Senhor, quer dizer que ele se reanimou em alguém. E se ele se reanimou em alguém, quer dizer que se alegrou com alguém. E se ele se alegrou com alguém, ele se alegrou antes de ter aquela pessoa derramar algo na sua vida. Eu vou tentar me fazer entender. O que me impressiona em Davi, muita gente vai olhar para os problemas dele, mas ele não tinha outro foco a não ser a Deus. Ele não sai correndo depois que estava animado para conquistar as coisas dele. Não. Ele não sai dali frustrado com Deus, decepcionado com Deus. Ele não sai dali xingando a Deus. Ele não sai dali murmurando a Deus. Ele sai dali e procura o seu sacerdote. Ele procura o sacerdote e fala: consulta a Deus, porque provavelmente ele já estava tão desligado do Senhor, que não conseguia mais ouvir as respostas para se movimentar, mas nem por isso ele desanima, e ele vai até o sacerdote e fala: pergunta para Deus. Ele não diz para Deus: perim, pim, pim, traz de volta. Ele diz: pergunta para Deus, se eu persegui-los, eu vou encontrá-los. Não, você não. Preste atenção, ele não diz: Senhor, me devolve, não. Ele não diz: Senhor, destrói eles, não. Ele não diz: eu vou conquistar de volta, não. Ele pergunta para Deus: se eu persegui-los, eu vou encontrá-los? Porque o restante ele já sabia que ia conquistar. Entenda, a gratidão em Deus te devolve a filiação de filho. E quando te devolve a filiação de filho, você só precisa perguntar qual é a vontade dele. O restante, ele te dá força para conquistar. Vocês estão aí ou não? Mas você pode estar se perguntando: pastor, como eu consigo manter essa postura de alegria com a vida apertada? A resposta de Paulo está no versículo seguinte, versículo 17. Não só conseguimos se alegrar sempre se aprendemos esse segredo. E qual é o segredo? Orar sem cessar. Repita comigo: orar. Não, repete primeiro. Orar sem cessar. A oração contínua é o combustível da fé. Orar sem cessar não significa passar 24 horas ajoelhado no quarto sem trabalhar ou estudar. Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, não.
A palavra grega é interessante, dita por Paulo, era usada na antiguidade para descrever uma tosse, tipo, eu vivo tossindo agora. Entenda o que Paulo está dizendo, entenda o que a língua grega está dizendo. Ele está dizendo, uma tosse, ela não fica o tempo todo. Sabe quando você está gripado, e a maioria, muitos aqui estão tossindo? Não é toda hora que vem, mas às vezes vem. Certo ou não? Então, orar sem cessar é estar tão conectado com Deus, a ponto de quando você falar com Ele, Ele já está ali. Vocês estão entendendo isso? Você não sabe quando você vai tossir, mas você sabe que você está com Ele. Isso significa viver uma atitude constante em diálogo com Deus. É trazer Deus para o trânsito, para a reunião do trabalho, para o preparo do almoço, para as decisões familiares. É uma consciência contínua de presença do Espírito Santo. A oração é a respiração da alma. Você não para pensar, peraí, agora vamos expirar, peraí. Agora vamos respirar. Você não para pensar nisso, você simplesmente respira. Eu vou tentar de novo. Você simplesmente respira. Você está pensando demais, em vez de se conectar o tempo todo com Deus. A respiração é um processo natural e contínuo que te mantém vivo. Quando você para de respirar, você sufoca. Da mesma forma, quando um cristão para de orar, sua fé começa a sufocar. E a sua língua começa a murmurar. E o teu tempo se ocupa com aquilo que não é de Deus. Orar sem cessar não é falar com Deus o tempo todo, mas viver sabendo que Deus está ouvindo o tempo todo. Neemias era um copeiro do rei, lá em Neemias 2:1, não precisa abrir. Na Pérsia, ao saber que os muros de Jerusalém estavam destruídos, seu coração ficou profundamente abalado, mas não tem a ver isso, pastor, com orar sem cessar. Preste atenção. Quando o rei percebeu que sua tristeza, o perguntou, o que você quer? Entenda, Neemias estava trabalhando, servia o copeiro, mas Jerusalém estava destruída. Ele recebe essa notícia, ele fica triste, ele vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus, ora por arrependimento e se apresenta diante do rei. Ao se apresentar diante do rei triste, mas nunca esteve triste diante do rei, o rei pergunta, o que está acontecendo? O Neemias chega para ele e fala, como eu não posso estar triste, se a cidade está destruída? Sabe o que o rei pergunta para ele? O que eu posso fazer por você? Não. Talvez você não tenha entendido ainda que eu não expliquei. O rei pergunta para ele de cara, o que eu posso fazer por você? A palavra de Deus vai dizer assim, ó, e Neemias orou a Deus e respondeu. Imagina se chega alguém, um profeta de Deus, vamos falar aqui no nosso meio, um JB Carvalho, chega para o Marco e diz, Marco, Deus mandou vir aqui dizer, o que eu posso fazer por você? Só que ele tem que responder agora. Se ele está em comunhão com Deus, ele não vai pensar em carro, cavalo, bens, ele vai falar, esse é um homem de Deus. Entenda o seguinte, Neemias não parou para jejuar, orar 40 dias, ele orou porque ele estava sempre conectado com Deus, e Deus deu a resposta para ele na frente do rei. Quando você ora sem cessar, as oportunidades aparecem diante de você, e Deus te dá o caminho da vitória. Tem estratégias e oportunidades que não estão diante de você, porque você está respondendo sem orar, você está respondendo automaticamente, e está recebendo só o que você quer da sua dor, não da solução da tua vitória. Neemias podia dizer, me dá umas férias, mas não,
ele começou a pedir: me dá madeira, me dá acesso, me dá riqueza, envia cartas para liberar o meu caminho, me dá um tempo para me governar, me dá um tempo para me organizar. Ele não só pediu para parar, ele pediu tudo aquilo que era necessário para a reconstrução. Se lembra? Deus é alfa, ômega, princípio e fim. Ele já sabe o que você vai precisar lá na frente, é só você estar conectado com Ele. Isso é orar sem cessar, é ter um canal tão aberto com Deus no dia a dia, que no momento exato da pressão, a sua primeira reação natural é recorrer ao Senhor em pensamento. Eu gosto de Pedro, não sei se vai dar tempo, mas Pedro andando sobre as águas. Preste atenção que talvez seja uma resposta para alguns aqui. A palavra de Deus vai dizer que Pedro, que os discípulos foram enviados para o outro lado. Você conhece essa passagem? Quando ele é enviado para o outro lado, vem a tempestade, Jesus está no monte orando, amém? Preste atenção aqui. A tempestade vem sobre eles, assola eles. O barco está quase afundando. Jesus vê aquilo, vem andando sobre as águas. Eles olham para ele, vê que ele como um fantasma. Agora Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda eu ir aí. Preste atenção nisso, pode ser uma chave para você hoje. Senhor, se és tu, manda eu ir aí. Pega isso. Eles tinham acabado de passar pela multiplicação dos pães e peixes. Eles tinham acabado de viver um grande milagre através das mãos dele. Jesus tinha acabado de dar graça e multiplicar pães e peixes. Eles estavam no barco, não da desobediência, mas da obediência. Às vezes você está debaixo de obediência e vem tempestade. E você fala: não é possível, Senhor, eu estou fazendo tudo certo, e Deus falando contigo: sim, eu estou te promovendo. Preste atenção nisso. Às vezes o crente vem na igreja e fala assim: minha vida piorou. Não piorou. É que faltava o teste da promoção. Por isso que eu falei da prova, que talvez você não esteja entendendo. Quando você ora sem cessar e entende que Deus está fazendo sobre a sua vida, as dificuldades da vida não é para te matar, as dificuldades da vida é para revelar quem verdadeiramente você é. A palavra de Deus vai dizer que Pedro sai. Rebaixou, caralabás, saralabás. Preste atenção nisso. Pedro sai e caminha sobre, olhando para quem? Orar sem cessar é ficar com os olhos fixados no Senhor. Agora preste atenção, olha o crente. Mas ele afundou. Mas ele andou sobre as águas. Olha o crente. Mas ele pediu socorro. Mas ele andou sobre as águas. Mas se eu afundar? Se você afundar, a sua oração conectada, Jesus te socorre. Mas preste atenção, ele andou sobre as águas. Pastor, mas eu já vi um monte de gente pregando sobre isso. Eu não estou trazendo algo novo, eu vou só dizer o seguinte, que Deus me revelou. Quando você ora sem cessar e fica de olhos em Jesus, você não ora mais pelo seu barco, você ora para viver novos caminhos. Os discípulos estavam querendo salvar o barco, e Pedro dizendo: eu já vivi nesse barco, eu já não quero mais. Meu Deus. Jesus, me ajuda, preste atenção. Quando você está de olho, o que Jesus dizia? Eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Pedro disse: tu está andando, Jesus? Eu também quero. Preste atenção nisso. Você vê alguém abrindo o mar na Bíblia, você vê Elias batendo na água e o mar se abriu, mas você viu mais alguém andando sobre as águas? Não. Sabe o que Deus está nos chamando para essa manhã, que Ele ferveu no meu coração? Eu estou pronto para abrir uma nova edição de ser humano nesse lugar. Eu estou pronto para abrir um novo tempo de milagre nesse lugar que você nunca mais vai ver. Oh Deus, me ajuda, Senhor.
Talvez o que você está passando hoje, sabe o que Deus está querendo? Te mostrar um novo caminho. Ah, Senhor, mas vamos voltar para o barco, depois de você viver um novo caminho. E sabe o que acontece depois que ele anda e afunda, e Jesus pega ele, quando ele entra no barco, a tempestade acalma. Quando você obedece, você traz paz para o barco dos seus amigos. Você pode decidir esperar Jesus entrar, ou pode começar a viver o sobrenatural daquilo que Deus tem para a sua vida. E o último ponto, ponto 3. Quando mantemos esse canal de oração aberto com Deus, nossos olhos espirituais se abrem. E nessa atmosfera de oração contínua, chegamos ao ápice da vontade de Deus para nossas vidas, que é esse mês, o versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é a resposta à soberania de Deus. Preste atenção nisso aqui. Observe com muita atenção. A preposição de Paulo usa ele não escreveu, dai graças por tudo. Não. Ele disse, mas dai graça em tudo. Preste atenção nisso aqui, que isso muda tudo. Ele não está dizendo, dai graças por tudo. Não, não, não. Ele está dizendo, dai graças em tudo. Muda muito. Deus não pede para você agradecer pelo câncer, pelo desemprego, pela luta, pela dor, pelo mal-estar, pelas dificuldades. Deus nos pede para dar graça no meio dessas situações. Porque sabemos que mesmo no vale da sombra da morte, Ele está conosco. Dar graça em tudo é uma declaração de confiança e soberania de Deus. E dizer, Senhor, a situação está difícil, mas eu sei que Tu continua no trono e que a Tua graça me basta. Jó perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu o gado, perdeu saúde, só não perdeu a mulher, perdeu tudo. Mas quando ele se volta para o Senhor, ele diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou sua cabeça, e lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas no 22 ele vai dizer, em tudo isso, Jó não pecou nem culpou Deus de coisa alguma. Jó rasgou o manto e chorou. Ele sentiu a dor real da perda. Pois a gratidão bíblica não é a negação do sofrimento. Porém, no meio da cinza e do luto, ele se prostrou e adorou. Jó não deu graça pela perda dos filhos, presta atenção nisso. Jó não deu graças pela perda do filho, mas deu graça a Deus por reconhecer que o Senhor continua sendo soberano, bom e digno de louvor, mesmo quando tudo lhe foi tirado. Gratidão na bonância, preste atenção, gratidão na bonância é reconhecimento, gratidão na tempestade é adoração. Existe algo poderoso na gratidão. Quando somos gratos, podemos receber mais do que somente pedimos ou apresentamos a Deus. Lá dentro nós estávamos conversando sobre isso, sobre Lucas 17:11. E eu quero terminar aqui, para que você entenda que talvez seja nesse ponto que você está vivendo. Por muito tempo eu vivi nesse ponto. Essa passagem vai dizer sobre 10 leprosos que vão à procura de Jesus para serem curados. Os 10 se apresentam de longe, olham para Jesus e pedem a cura. Jesus olha para eles e fala, vão se apresentar ao sacerdote, preste atenção nisso. Só que a palavra de Deus vai dizer que no meio do caminho, todos os 10 são curados, mas somente um volta para ser grato. Somente um volta para ser grato. Quando ele volta,
Jesus pergunta, eu fiquei olhando isso hoje, mas cadê os 9? Não foi todos que foram curados? Sabe o que Jesus está perguntando? Fala, peraí, será que eu deixei de curar alguém? Porque só você que voltou aqui, só você que voltou no culto, só você que quis trabalhar, só você que levantou a mão no céu para agradecer, só você que entendeu o teu chamado, só você que se colocou à disposição e disse, eis-me aqui, foi só você, cadê os outros 9? Ele falou, não voltaram. Aí Jesus diz para ele, então Jesus lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Preste atenção nisso, Lucas 17, 19, anota aí. Então ele levantou-se e disse, a sua fé o salvou. Será que nós estamos saindo daqui com aquilo que nós pedimos, mas sem salvação? Será que nós estamos vindo até a presença de Jesus pedir algo, mas não voltando para ser grato? Será que nós estamos caminhando e buscando e recebendo dele, mas não mais vivendo com ele? O pastor Dilson deu uma palavra ali dentro tremenda. Na primeira vez que eles foram se apresentar, eles não puderam tocar em Jesus, mas aquele homem voltou para abraçar Jesus. Tem gente querendo o milagre de Jesus, mas não querendo andar com Jesus. Nessa manhã, é um dia de você pensar e receber completamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Fique de pé. A gratidão descrava decretos de governo. Isso se chama metanoia, gera uma renovação. Preste atenção aqui, para a gente terminar. A gratidão descrava decretos do céu. Eu vou tentar repetir para ver se vocês recebem. A gratidão descrava decretos do céu. Quando Jesus estava com os discípulos e pede 5 pães e 2 peixes, ele fala, Senhor, eu te dou graça por isso. Quando ele desce, ele vai servir e multiplica. Quando ele está diante da pedra de Lázaro, Lázaro morto há 4 dias, ele dá graças ao Senhor, Senhor, eu te agradeço porque tu me escutas. E Lázaro ressuscita depois de 4 dias. Nessa manhã, é tempo de você ser grato antes de acontecer. Você pode ser grato ao que aconteceu até agora, mas eu quero ser mais ousado para liberar um decreto do céu sobre a tua vida. Comece agora a orar e ser grato por aquilo que ainda não aconteceu, mas Deus já colocou no seu coração, e você sabe que Ele te escuta. Feche seus olhos, vamos louvar ao Senhor. Eu vou terminar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de murmuração seja quebrado nessa manhã, que todo espírito de orfandade seja quebrado nessa manhã, todo espírito de Pai que declara palavras ao contrárias, que não a tua fé da qual tu determinou sobre a vida dos teus filhos seja quebrado. Em Gênesis éramos só barro, Senhor, mas quando tu soprou o vento do teu espírito, nos tornamos alma vivente. Sopra sobre os teus filhos o Espírito Santo nessa manhã, para se revela para eles, Senhor. A Jéssica esteve aqui há algumas semanas e disse, quando eu me revisitei a minha história, eu pude ver a mão do Senhor em todo o tempo, e eu fui grata a Ele. Se você chegou até aqui, Deus esteve com você a todo
o tempo. É tempo de ser grato. Ele esteve com você na Covid, Ele esteve com você na dificuldade no casamento, Ele esteve com você no meio do pecado, até você se arrepender. Ele esteve com você quando você o negou, Ele estava lá. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa manhã, mas Deus está pronto para receber aquilo que é dele de direito. Seja grato nessa manhã, que Deus abrirá o seu destino eterno na sua vida.